Olá, você que me acompanha aqui no canal Peãocast. Eu sou René Moreno, convido você, seja bem-vindo e bem-vinda. Estamos aqui nesse propósito de oferecer conteúdo sobre criatividade, educação, empreendedorismo, liderança, inclusão, superação, que é o que nós vamos falar aqui hoje. Nós vamos falar sobre um processo muito interessante, muito forte na minha concepção. Nós vamos falar com a Carolina Varela. O tema de hoje é a luta pós-luto e ela vai contar pra gente o que é que aconteceu na vida dela. E esse tema de hoje é um tema muito particular, mas ela vem inspirando pessoas, inspirando a seguir à frente mesmo depois de um fator com muita dor. Eu conheci a Carol dentro do meu comércio, a gente conversou, a gente foi amadurecendo a nossa amizade, até o dia que ela me contou essa história. E depois de um bom tempo falando com ela, ela também teve um blog que falava sobre esse assunto. Mas hoje ela está motivada a compartilhar aqui na live com a gente esse tema, a luta pós-luto. Estou aqui aguardando ela chegar e ela já está chegando e a gente vai compartilhar essa história, vamos ouvir juntos. Obrigado você que me acompanha aqui no Instagram ao vivo ou aqui no YouTube, no canal Peãocast. Compartilhe, se inscreva, faça parte desse grupo, né, dessa nossa jornada. E é isso que a gente ama fazer. E dentro do possível compartilhar experiências, né? Uma das coisas do Peãocast, se você não sabe que a palavra cast significa toda a história merece ser transferida. É por isso que a gente colocou Peãocast, que é transferir histórias. A Carolina já chegou, vamos conectar, vamos ver se a internet funciona certinho. Vamos ver se vai abrir. Olá, olá Carolina, tá me vendo, tá me ouvindo? Travou aqui. Será que você Não, está tá me vendo? escurinho. Você quer sair e voltar novamente, por favor? Vamos lá. Você que está chegando agora, a Carolina está fazendo os últimos acertos ali com a internet. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito particular da Carolina, que é a luta pós-luto. Vamos todos nós aqui aprender um processo de superação incrível que a Carolina passou e traz a mensagem para todos que acompanham sobre essa questão da luta pós-luto. E ela está se conectando. Vamos torcer que a internet também jogue o jogo aqui hoje com a gente. Josivaldo, seja bem-vindo. Pessoal, seja bem-vindo. A todo mundo que vem me acompanhando. A gente está gerando esse conteúdo já com a proposta de impactar positivamente a vida das pessoas, trazer uma reflexão ou o que a gente chama um barulho de carroça na cabeça, que é um desconforto positivo, trazer uma provocação positiva, para que você se aprofunde em alguns assuntos. E o assunto de hoje, muitas vezes a gente se dá conta reclamando de uma dor de unha, uma dor de cabeça, uma unha encravada, e a gente faz aquela tempestade num copo d'água, e a gente vai ouvir hoje uma história de superação, e que pode, com certeza, ser inspiração para que a gente valorize algumas coisas a mais na nossa vida. A Carol não está conseguindo. Vamos de novo, Carol? De novo, mais uma vez. Quem está me ouvindo, se puder dar um ok, falar que está me ouvindo e me vendo na boa. A Carolina está chegando. Oi, oi, oi. Tá escuro, Carol. Gente, que coisa, né? Eu não sei o que Mas eu tô fazer. te ouvindo. Eu Você tá me ouço ouvindo? bem, mas tá escuro. É, eu sinceramente não sei, viu? Como Já tá a sua internet reiniciei. aí? Você está usando Wi-Fi? Está fazendo o quê? Eu tava usando Wi-Fi, daí agora eu reiniciei Tá? e. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais uma tentativa, uma última tentativa. Você sai para que apareça seu rostinho e a gente compartilha. Caso contrário, ficar só a sua voz, Carol, se ficar só a sua voz, a gente vai tocar assim mesmo, tá bom? Sejam bem-vindos e bem-vindas para todo mundo que vem compartilhando. Vamos ouvir uma história de superação
e tenho fé que vai dar tudo certo aqui agora. Alô, Carolina. Alô? É, Bom, eu acho que não. tá um pouco escuro aí, mas eu te ouço. Continua falando, só para ver se tá regular a sua fala. Oi, oi, oi. Eu ouço Tá bem. conseguindo Outro me dia aconteceu ouvir? uma live assim, no meio da live depois abriu a tela. Mas a voz chegou bem. Pessoal, eu vou dar sequência aqui na live, Tá. mesmo vocês não tendo ali a chance de ver a Carol hoje, talvez até mais à frente da live, até porque a história dela a gente vai ouvir com o nosso coração. Carolina, seja bem-vinda. É Ah, obrigada. uma satisfação receber você aqui. Eu já fiz uma pequena introdução sobre nosso encontro, a nossa amizade, o motivo da live. E eu queria que você começasse a contar pra gente exatamente a luta pós-luto. Conta pra gente quem é a Carolina e o que aconteceu nesse processo. Carolina, fique à vontade. Nós temos 35 a 45 minutos para bater um papo. Ok. Bom, eu me chamo Carolina Varela, tenho 37 anos, e quando eu tinha 27 anos, eu perdi minha filha, né? Resumidamente, né? Vamos direto ao ponto. A Ana Luísa, ela tinha 7 anos e teve um câncer muito maluco, muito raro, muito diferente, ela sem sintoma algum. Então, literalmente, do dia para a noite, ela desenvolveu essa doença, né? Ela apresentou o primeiro sintoma, na verdade. E aí começamos uma corrida contra o tempo para conseguir um tratamento. Vale ressaltar que eu morava na época em Manaus, no Amazonas. Então, a estrutura hospitalar para esse tipo de câncer lá não existia. Do diagnóstico até o dia que eu cheguei em São Paulo para tentar um tratamento para ela foi mais ou Ok. menos uma semana. Né? Do primeiro sintoma foi uma corrida contra o tempo para a gente conseguir fazer todos os exames que ela precisava. E o médico falou no dia da consulta que a gente pegasse um avião o mais rápido possível para chegar em São Paulo e tentar fazer alguma coisa, fazer um tratamento. E foi o que a gente fez. A gente não conseguiu vir de avião, né? Nós não conseguimos vir de avião comercial, porque a Ana Luísa, no dia que a gente ia embarcar, ela agravou, teve uma piora súbita. A gente foi para o hospital, ela precisou ficar na UTI. E aí a gente já não conseguia mais vir no avião comercial. O médico disse que ela não poderia mais, só viajaria de UTI aérea. Então foi mais uma confusão para conseguir uma UTI aérea no estado do Amazonas, né, o plano de saúde meu não cobria na época. Então a gente contou com a ajuda de muita gente, amigos, desconhecidos, colegas, pessoas aleatórias, e conseguimos chegar em São Paulo. E aí foi então que ela fez o tratamento ao longo de 10 meses, aqui com a ajuda de muita gente, um suporte incrível de muitas pessoas. Na época, isso foi em 2010. Na época, eu usei muito o Twitter para divulgar as notícias assim da Ana Luísa e pedir ajuda, principalmente, porque é, acho que todos sabem, uma criança ou um adulto, né, uma pessoa que faz tratamento contra o câncer, faz um tratamento oncológico, eventualmente ela vai precisar de doações de sangue. Então, eu morando aqui em São Paulo com ela, só eu e ela, no apoio dos meus pais, meus irmãos, meus cunhados, sogro, sogra, a gente não conseguia fazer doação de sangue para ela, né? Por causa de uma legislação, pessoas que vêm do Amazonas ou de região endêmica de malária não podem doar sangue em regiões não endêmicas. Então, eu mobilizei muita gente na internet para conseguir doação de sangue para ela. Então, a internet foi imprescindível nesse momento, né? Enfim, depois de uma luta muito difícil, que a gente achava que tinha vencido, porque ela estava super bem, já quase recebendo alta para voltar para casa, a gente estava muito feliz. Pouquinho antes, né, de a gente vir embora, o câncer voltou, né? Do nada, ela sentiu uma dor de cabeça forte, fomos para o hospital e o câncer tinha voltado. E em um mês, exatamente, ela faleceu, depois dessa recidiva, né? Então, ela faleceu no dia 8 de julho, 10 meses depois, e aí voltamos para Manaus. Então, basicamente, essa é a minha história de luto,
né? Eu acho que a gente pode falar da Sim. luta depois. E eu imagino que vamos pensar assim, naquele momento, já existia alguma experiência na família, o próximo de você, algo semelhante, foi pego todo mundo de surpresa? O que passou pela sua cabeça naquele primeiro momento como mãe e como ser humano também? Tipo, mas o que uma mãe, o que aquele momento, como que foi para você olhar para Deus? Como que foi seu sentimento? Você lembra o que foi o sentimento que você teve, aquelas coisas? Como que foi isso? Lembro, eu lembro bem, muito bem desse sentimento, e eu acho que é um sentimento que eu não quero para ninguém, né? O sentimento, na verdade, é como se abrisse um buraco no chão e você caísse e você não parasse mais de cair. Você não consegue, você tenta se agarrar, você segura e não para de cair. Né? No momento do diagnóstico, eu ainda não conseguia entender muito bem o que estava acontecendo. Na minha família nunca havia tido um caso de câncer, então para mim era tudo muito novo. Eu sou da área da saúde, sou profissional da área da saúde há 15 anos. Na época, né, eu já atuava na área da saúde, sou fisioterapeuta de formação, e eu já tinha entrado em contato com pacientes com câncer, mas eu não tinha a menor noção e a menor dimensão do que era viver o que eu chamo de o mundo do câncer, né? Principalmente do câncer infantil. Porque quando você é acometido de uma doença que tem um potencial muito grande de te matar, você, enquanto pessoa, quando você recebe um diagnóstico desse, deve ser muito difícil. Você que é um adulto, vivido, que tem alguma experiência, já é difícil. Quando uma criança recebe um diagnóstico desse, ela não faz a menor noção do que está acontecendo, e quem tem que gerenciar tudo isso é você, enquanto responsável, também é muito complicado. Né? E aí acrescenta um outro ponto que é, onde eu moro não tem tratamento. Então, o médico foi muito claro, ou ela sai daqui ou em pouco tempo ela vai falecer. E aí foram muitas informações ao mesmo tempo, né? Os amigos, os mais próximos que tiveram comigo desde o início estão juntos até hoje aqui comigo, me dando suporte. Essas pessoas viram o meu desespero, né? Eu basicamente não, né, precisei parar, raciocinar, eu e meu marido, e ter calma e tomar as decisões. Mas foi muito difícil, Renê. Foi uma experiência que me marcou profundamente. Com certeza existe uma Carol de 27 anos antes dessa situação e uma Carol de 27 anos depois dessa situação. Tudo na minha vida tem base no que Eu aconteceu fico naquele dia. imaginando, porque a gente pode até ouvir a sua história, fica comovido com ela, mas a gente nunca vai sentir a dor que é, porque é uma dor de uma mãe, é uma dor de uma situação. Vamos falar, é muito ímpar esse momento, essa situação que você viveu. Carol, vamos. Ensinamentos. O que você fez depois? É porque foi um baque, porque foi algo que aconteceu de repente, vem o diagnóstico e veio a notícia que você jamais esperava, né? Que fosse o desfecho com o óbito dela. Que isso mudou? O que trouxe nessa Carol depois dos 27 anos? O que se transformou tudo isso? Porque eu sei que a sua história é de superação, uma atrás da outra. O que você pode deixar de mensagem para quem está ouvindo a gente? Às vezes a gente está reclamando da unha encravada ou de ficar dias em casa por causa dessa quarentena e às vezes até com a geladeira cheia. Às vezes nem todo mundo tem comida, muita fartura, mas tem gente com comida em casa e está reclamando de ficar em casa. Como que é isso? Como que é viver essa dor? Tudo fica mais fácil? Tudo fica mais... Você vê a vida diferente realmente? Bom, eu acho que existe um processo, sabe, Renê? Assim, primeiro foi o processo do tratamento, foi um aprendizado dia a dia. Eu tive a chance, em 10 meses de tratamento com ela, fazer muitas reflexões, que partiram inclusive dela própria, com a criança de 7 anos. Ela me fez refletir sobre coisas assim que eu nunca tinha refletido. Então, vou dar um exemplo desse Tá. período, dessa fase. Ela estava na UTI no carnaval de 2011. Ela tinha feito um transplante de medula autólogo, né? Um transplante de células-tronco. E naquele momento eu achava que eu ia perder a Ana Luísa, porque foi muito difícil. Quem acompanhou essa história sabe o quanto foi difícil aquela época. Foi quando a gente precisou de doações de sangue, de 6 a 8 bolsas por dia ela precisava, e nós ficamos mais de 40 dias internados em UTI.
numa bolha, né? Só eu e ela e a equipe. E eu tava muito cansada, eu dormia numa cadeira, ela deitada na maca, cheia de fio, ligado em tudo que é lugar, muito cansada, muito debilitada, tinha emagrecido muito, tava tendo diarreia e vômito ao mesmo tempo, tava um caos. E ela não aceitava que as enfermeiras. Ela tinha vergonha de estar usando fralda, porque ela já tinha 7 anos e ela tinha que usar fralda na UTI, então aquilo incomodava ela, ela tinha muita vergonha. E ela falava que só eu que podia cuidar dela, né? Que só eu podia vê-la de fralda. Então, assim, eu que fazia todos os cuidados de higiene, dava banho no leito, aquela coisa toda. Todos os cuidados de enfermagem, basicamente, eu estava fazendo. Então, eu estava muito cansada. Aí, numa certa madrugada, que ela passou muito mal, eu tive que dar banho nela, enfim, foi um caos nesse dia. Eu estava muito cansada. Aí, depois que eu arrumei ela inteira, que estava toda cheirosinha, arrumadinha no leito, eu parei, olhei pela janela, né? Suspirei. E aí falei para ela: ai, filha, a mamãe tá tão cansada. Nossa, a mamãe tá morta de cansada, minhas costas estão ardendo. E aí ela virou para mim e falou assim: nossa, mãe, é verdade. Agora imagina eu aqui nessa cama, né? Meu Deus. Então, assim, a gente, o ser humano, homens, mulheres, de todos os jeitos, a gente tem a mania de achar que nós somos o centro do universo, mas não somos o centro do universo. As coisas de ruim, as coisas boas que acontecem com a gente, acontecem com todo mundo, acontecem com muitas pessoas. Então, naquele momento, a gente, né, eu passando um aperto com a minha filha, sofrendo, e eu mesmo assim não estava sendo capaz de observar que quem estava na pior situação era ela. Então, assim, isso se aplica hoje na minha vida, para tudo. Para tudo, eu não consegui esquecer essa lição. Então, assim, ao longo do tratamento dela, eu tive vários ensinamentos. Esse foi um deles, mas foram tantos que é difícil até falar. Após o falecimento da Ana Luísa, outro aprendizado muito forte para mim, porque durante o tratamento eu conheci várias pessoas que passaram por esse perrengue de ter que sair de suas cidades e ir, né, em busca de tratamento em outros lugares, aquele caos. Né? E aí depois que ela faleceu, que eu fiquei ainda muito ruim durante um ano, porque, lógico, você perde uma criança, você perde seu futuro, né? Porque você projeta muita coisa no seu filho, você paga uma boa escola, você faz o que você pode para dar o melhor para ele. E aí, do nada, ele falece, você perde um pouco as ideias, sabe? É muito confuso. E eu parei e lembrei que naquele momento que eu estava ali, bem chateada e triste, obviamente, com toda razão, muitas crianças que eu tinha conhecido e outras famílias e pais e mães estavam vivendo aquele sufoco que eu já tinha vivido alguns meses atrás. Tinha gente naquele exato momento recebendo diagnóstico e não tinha a menor condição de sair do Amazonas. A menor condição. Eu tinha um plano de saúde excelente. Eu consegui fazer o tratamento dela num excelente hospital. Mas aquelas pessoas que não têm acesso a um plano de saúde, né? Que não têm acesso, enfim, a uma infraestrutura, mesmo que do Sistema Único de Saúde, que funcione, né? Então, a gente já vinha falando sobre isso, eu e meu marido. E aí, quando a gente resolveu abrir uma ONG para ajudar crianças e famílias nessa mesma situação que a gente se encontrava, com o apoio de uma família que foi assim, que cruzou nosso caminho no meio desse processo, né? Eu vou falar um pouquinho bem rapidamente da Soraya, não sei se ela está aí pela live, mas a Soraya, a Ana Luísa, ela foi diagnosticada em setembro de 2010. Quando foi em fevereiro de 2011, alguns meses depois, a Soraya estava em São Paulo com a filha dela mais nova, pequenininha de 1 ano e meio. Também diagnosticada com câncer. A Soraya eu não conhecia, ela era amazonense, ela acompanhava um pouco a história do que eu contava no blog, que eu comecei a escrever sobre o que estava acontecendo, e ela nunca imaginou que aquilo fosse acontecer com a filha dela. Então, quando a filha foi diagnosticada, ela entrou em contato, né? Meu marido conversou com o marido dela. Ela tá aí, Olha a Soraya dando oi. E aí nossos caminhos se cruzaram ali, Ela não, né? E ela aí não, ela, a gente ela acompanhou viu a você batalha. por uma admiração por você, mas não porque ela vivia a situação veio depois, é isso? Não, não. Meu pai do Veio céu. depois, ela leu o blog, porque eu não comentei, mas eu escrevi um blog pessoal totalmente pequeno, só para minha família, dando detalhes do tratamento, porque era muito difícil. Eu pagava muito caro de telefone para conversar com as pessoas, a internet não era como hoje, né? A gente não tinha WhatsApp, essas coisas, então
Eu gastava muito com telefone e aí eu criei esse blog. A Soraya leu, ela e o marido comentaram um pouco sobre aquilo, a situação difícil né, da nossa família. E poucos meses depois ela estava no mesmo balaio, ela Meu estava na pai. mesma situação. E aí ela foi ela veio para São Paulo, a gente se conheceu e, enfim, as meninas só se conheceram uma única vez. A Ana Luísa estava internada quando a Soraya foi levar a Júlia para fazer um tratamento, a Julinha, né? E aí a gente se conheceu lá e a gente discutiu muito sobre isso, sabe? O quanto era precária a situação no Amazonas de saúde. E você pode ter agora a real dimensão disso nessa pandemia. O Amazonas foi o primeiro estado a cair, né? Com poucos dias da pandemia já tinha muitas mortes. Então, assim, a situação da saúde lá era ruim. Se já é ruim hoje, imagina 10 anos atrás. Então, a gente, né, depois do falecimento da Ana Luísa, do falecimento da Júlia, que a Júlia também faleceu, e a gente resolveu fazer isso como uma homenagem para as nossas filhas, né? A gente resolveu abrir uma ONG. E naquele momento eu me lembro de muita gente falando, sabe? E aí mais um ensinamento, né? Muita gente falando, mas Carol, Soraya, por que vocês vão mexer com isso? Criança com câncer, gente, vocês perderam os filhos de vocês pro câncer, vai mexer com isso, é muito traumatizante, pra quê e tal. Aí eu parei e pensei, eu falei, cara, pra mim o mais difícil foi ter perdido minha filha. Isso foi difícil, nada vai ser mais difícil que isso. Poder ajudar e retribuir toda a ajuda que eu e a Soraya recebemos durante o tratamento, né, das meninas, cara, eu não tenho, eu vou passar minha vida inteira agradecendo e eu não vou ter palavras para agradecer o que as pessoas fizeram. Então, o Instituto Alguém, que chama Alguém por causa de Ana Luísa e Júlia unidas em missão, né, como se fosse Sim. a gente pegou o início de cada palavra. Então, a gente criou essa ONG como forma de, primeiro, homenageá-las, né? Porque as meninas não vieram, na minha opinião, não vieram em vão, né? Pelo menos, acho que cada mãe, cada pai tem o seu filho como precioso, e não é diferente com a minha filha e com a filha da Soraya. Mas, em segundo lugar, e também tão importante, é agradecer, né? É uma forma de agradecimento. Então, em pouco tempo, a gente já tinha ajudado mais de 100 crianças, né? Em pouco mais de 2 anos, a gente já tinha ajudado crianças a saírem do Amazonas e chegar em São Paulo, pagando passagem, pagando hospedagem, agendando as consultas nos hospitais que são conveniados pelo SUS, entrando em parceria com alguns hospitais e algumas casas de apoio para receber essas famílias, né? Crianças que vieram do interior do Amazonas, mães que não sabiam nem escrever o nome, que nunca tinham andado sequer de avião na vida, né? Então, assim, saber que toda essa história triste, que realmente é triste, é terrível, o que aconteceu comigo com a Soraya, o que acontece com muitas mães, enquanto a gente conversa, Renê, enquanto a gente conversa até a hora do jantar, pelo menos 6 crianças vão ser diagnosticadas com câncer, Hoje, no entendeu? dia, Então, assim, é é um por número hora? absurdo. É, No não, dia. não, no Aham. dia aqui. Outro fato que a gente também não sabe, né? Câncer é a doença que mais mata criança no Brasil. Não é pneumonia, não é dengue, não. É câncer. Câncer é o que mais mata criança. Só perde para violência e acidente, motivo da morte. Mas a doença que mais mata é câncer. Eu não sabia Meu de nada pai. disso, né? É um tratamento penoso. Então, assim, eu entrei num mundo que eu não conhecia, eu não saí dele, porque a gente continua com o Instituto Alguém, obviamente com muita dificuldade, que a gente não vai discutir agora, pode até conversar sobre isso depois, mas assim, o Instituto segue em frente. As vidas impactadas são imensuráveis. A gente recebeu depoimentos de pais que já têm seus filhos curados aí há 4 anos, 5 anos, livres do câncer, que mandam mensagem e falam, Carol, eu só tenho a agradecer pela vida da Ana Luísa, porque se não fosse a vida e a morte da Ana Luísa, o meu filho teria morrido, o Gabriel teria morrido. Eu não tinha condições de sair do Amazonas. E meu filho está Meu. vivo. Então, assim, saber que a Ana Luísa, saber que a Júlia vivem, né, nessas crianças que sobreviveram, é, é, a gente consegue, a gente sabe, dá um carinho no coração. Agora, não é fácil, né? Não é fácil sobreviver ao luto, como a senhora está falando aí. A gente precisa de um apoio muito grande e ter eles, né, a Soraya e o Paulinho, a família deles, do nosso lado e a gente do lado deles se apoiando, se entendendo, sabendo o que a gente está passando, foi fundamental para que a gente conseguisse superar tudo isso, ao mesmo tempo que a gente conseguiu ajudar Carol, outras famílias, né?
É que assim, é Sim, tanta diga. coisa que acontece, eu não sei se você teve conflitos é, de crenças religiosas, a não ser o seu jeito que você foi, a sua educação religiosa, a sua fé, mas não sei se você teve conflitos e pensar que Deus estava sendo injusto com você, e depois você também talvez pensar assim, essa era a minha missão, talvez fosse a missão da Ana Luísa em vir para ajudar mais de 100 crianças aí, que como você já relatou, e vai ajudar com certeza muito mais. Como que é isso no seu coração como mãe, e qual é a leitura que entre conflito de crenças e conflitos da realidade? Como que foi lidar com isso e como que você encara a Sim. Ana Luísa na sua vida? Ela veio, é uma luz, é uma estrela que veio para cumprir essa missão? Como que é isso nas suas crenças? Então, assim, a gente no momento de dificuldade, seja ele qual for, a gente sempre tem a nossa fé abalada, né? Quem fala que não já tá mentindo, já começa daí. É lógico que a gente se pergunta, que a gente se questiona, a gente prefere que por que não foi no vizinho, foi comigo? Essas Tá. perguntas elas vão vir, né? Por que O que que eu comigo? Por que com fiz a para minha merecer filha? Aquela isso? coisa. O que eu fiz para merecer isso? Uma série de coisas. Existem dois pontos aí que eu acho que a gente precisa considerar. Daqueles que acreditam em acreditam em Deus, e aqueles que Tá. não acreditam em Deus, né? Partindo dos dois princípios, independente da sua fé, é preciso que você use o seu raciocínio, que você use a sua coerência. Então, vamos lá. Se eu sou uma pessoa que acredito em Deus e acredito na vontade perfeita de Deus, tudo que está acontecendo é de conhecimento dele e ele sabe que aquilo é melhor para mim. É muito difícil, enquanto uma pessoa de fé, ouvir isso, assimilar e aceitar e seguir em frente com um sorriso no rosto. Né? Não acho que é isso que Deus quer. Eu acho que o que Deus quer é que você entenda o que você está passando e aprenda com isso. Né? Ah, mas aí você aceita e você é gente boa desse jeito de aceitar assim? Não, não sou gente boa desse jeito de aceitar assim. Eu me revoltei, eu fiquei triste, eu me questionei, mas ao mesmo tempo eu pensei. Por que que eu tenho que. Por que que eu acho que eu sou especial de alguma forma? Por que que pode acontecer com terceiros, mas não pode acontecer comigo? Né? Nós não somos especiais de forma alguma. Né? Então, primeiro ponto, isso pode acontecer, isso é uma fatalidade. Para aqueles que não acreditam em nada, em absolutamente nada, né? Assim, não acredito no acaso. Então, o acaso diz que nesse momento várias crianças vão ter câncer. A sua filha pode ser uma delas. Isso pode acontecer. E uma vez acontecendo, você tem que gerenciar isso aí. Você tem que correr atrás de tratamento, fazer o seu melhor, né? Então, no momento do desespero, você se apega assim às suas crenças, você pede muito para que o melhor aconteça, aquilo que você quer aconteça, o que está no seu coração, mas ao mesmo tempo você tem que ter humildade e reconhecer que as coisas podem não sair do jeito que você quer. Né? O que valeu para mim, e que eu acho que valeu para Soraya, o que valeu para muitas famílias que eu conheço, que eu convivi, que perderam também seus filhos nessa batalha, foi ter a chance de lutar. Né? Então, assim, eu fiz tudo, Renê. E para as crianças do instituto, a gente também tenta de tudo. E eu sei que isso ajuda o pai que pode perder ou não essa criança. Se essa criança vai morrer ou não, se meu filho vai morrer ou não, isso não está muito nas minhas mãos. Principalmente nessa doença que é tão complicada, tão difícil, né? Que para uns funciona, para outros não. Enfim. Então, o que eu acho que vale a reflexão é o seguinte: você não é especial, mas você é capaz de lutar e dar o seu melhor. O resultado lá na frente, o que vai acontecer, se vai ser do jeito que você quer ou não, isso não depende de você, não exclusivamente de você, né? Mas o que você pode fazer, você tem que fazer, porque isso vai te ajudar a superar caso o pior aconteça. Que foi o que aconteceu comigo com a Soraya. Eu durmo todas as noites de consciência tranquila de que eu fui a melhor mãe que a Ana Luísa poderia ter, de que eu tentei todos os tratamentos possíveis que existiam em 2011 para ela. E não deu certo. Né? Então, após a perda dela, eu quis valorizar a vida da Ana Luísa ainda, porque ela vive em mim. Estamos em 2020 e minha filha Perfeito. existe para mim. Então, o fato de ela existir e o fato de ela me ter dado tantos exemplos de superação, de luta, de força, de perseverança, de fé,
me fazem acreditar que minha vida é muito boa. Eu não tenho por que ser uma pessoa infeliz por causa de uma fatalidade dessa, né? É difícil chegar nessa conclusão? É difícil, é um caminho. São 10 anos que eu perdi minha filha, né? E não foi, assim, um mês depois que ela faleceu que eu acordei linda e bela achando que, nossa, como a vida é boa. Não, não é assim. Mas hoje eu não posso dizer que minha vida é ruim. Eu não posso dizer que, não, que vivo feliz e plena e fazendo o que eu preciso fazer. Eu só vivo com muita saudade da minha filha. O que As é, pessoas falam, nossa, Carol, o você que me superou. parece ser extremamente dentro de uma normalidade, sentir saudade de um ser vivo que conviveu com você há Sim. 7 anos, saiu de dentro de você, teve uma história, deixou uma lição e conectou você com pelo menos mais de 100 famílias que você diretamente ajudou e ajuda. Então, acho que tem mais do que se orgulhar dessa passagem. É fácil? Já está claro que não. Mas para quem te conheceu pessoalmente igual eu e fiquei sabendo da história depois, Carol, me surpreendeu muito porque você tem uma energia que é contagiante, uma energia do bem, uma energia que você não passa aquela situação de mimimi, de coitadinha de mim. Depois que você ouve a sua história e sabe o que você passou, faz uma olhar de novo, você vai, essa pessoa, você pode até não parecer, talvez você não acredite, mas você acaba transmitindo muita força para quem está te ouvindo, porque quando eu ouço a sua história, eu começo a lembrar do que eu reclamei hoje. E eu me sinto tão pequeno, tão pobre, tão medíocre do que eu reclamei, porque eu conhecia você extremamente uma energia lá em cima, um amor lá em cima, uma concepção motivada pra caramba. De repente você me conta uma história que ninguém imaginou que você já tivesse passado e assim mesmo você segurou o pique, porque você tirou a lição positiva de tudo, da dor que você teve, que a saudade ninguém vai conseguir te consolar. Mas eu acho que te conforta um pouquinho pensar que você faz o bem. É uma guerreira, como alguém está escrevendo aqui, você é uma guerreira. Eu estou assim encantado de deixar Ô, isso Renê, deixa eu te falar registrado uma para a coisa. posteridade, para que as pessoas se motivem a ouvir você. As pessoas acham, né? Eu falo assim, que a gente é guerreira e tal, eu e a Soraya, porque a Soraya tem a mesma energia que eu. Você não conheceu, mas você vai conhecer ela um dia. Povinho arretado E esse, a hein? gente é pra cima e tal, mas assim, mas sabe o que que acontece? É lógico que ao longo de 10 anos eu me chateei, eu me decepcionei, eu chorei, eu me irritei, me irritei com coisa boba, eu chorei por bobagem. Mas assim, na hora que você passa por um problema, depois de ter vivido todos esses problemas que a gente viveu, eu e ela, né, eu e meu marido, essa situação de ter perdido nossos filhos, é, quando você passa por outros problemas, você vive eles também. Você é capaz de saber, de ficar triste também, mas você também tem a capacidade de refletir e falar assim: calma aí, eu já passei coisa pior. Calma que deixa eu respirar aqui. Eu sei que eu tô chateada, mas é preciso refletir, né? Então, a gente passa a ter essa reflexão. Agora, a Soraya tá falando aí Uhum. de iluminada, guerreira. Eu não gosto muito que falem que eu sou guerreira nem iluminada, porque A eu não me Soraya é sua considero assim, eu amiga, me considero uma pessoa. ela pode falar assim que você é guerreira iluminada. Não, mas Eu ela tô tá te me zoando. zoando. Então fique à vontade, Soraya. Não, é porque ela sabe que ela sabe esse meu jeito. Eu não gosto. Não que eu não Sim, tô sim, menosprezando o eu sei disso. carinho, enfim, né? É mais no sentido de que você e qualquer pessoa que passar por isso tem a capacidade sim de superar. Não de superar a perda, de superar e esquecer e fingir que nada aconteceu, mas de aprender com a lição, de aprender com a situação, né? Então, assim, Carol é iluminada. Cara, eu não sou iluminada, eu sou um ser humano tão normal quanto qualquer outro. A diferença é que eu passei por um problema que você não passou. E eu torço para que você não passe. Se você for capaz de aprender o que eu aprendi sem passar por isso, é a melhor das situações, é o melhor dos mundos. Né? Porque foi preciso eu passar por uma situação tão terrível para eu conseguir hoje sorrir, valorizar cada momento e tudo mais, que não era preciso. Porque bastava olhar para o lado, tem muitas crianças adoecendo. Se a gente olhar na internet, se você digitar câncer infantil numa hashtag no Instagram, você vai conhecer muitas crianças que estão lutando nesse momento. Então, assim, foi preciso a Carol, guerreira iluminada, passar por um problema para poder aprender. Então, de guerreira e de iluminada, eu acho que eu não tenho nada. Apenas passei por um Não. problema, né?
E lógico que eu não vou te dar o meu mérito, eu sei qual é o meu mérito, né? Eu sei que eu levantei minha cabeça e eu usei minha filha como exemplo. Tudo que eu faço, eu lembro dela, porque ela era muito engraçada. Então, assim, o que a Ana Luísa faria nisso aqui, né? A Ana Luísa não ia gostar de me ver desse jeito, ela ia ficar bem chateada. Então, assim, a minha filha continua viva na minha vida, né? Eu continuo dando risada das coisas que ela falava e fazia, a gente lembra dela. Hoje mesmo eu falei dela, eu acho que todos os dias a gente fala nela. Então, assim, é isso. Não gosto muito desse título de guerreira iluminada, mas entendo, aceito os elogios. Mas eu digo, você também pode ser um Muito guerreiro bom, iluminada. Carol. Carol, por incrível que pareça, já se passaram 35 minutos. É gratificante ouvir você, porque eu não vi passar. Primeiro que passou rápido. E o conteúdo é muito importante, né? Motivar as pessoas. Eu queria que você fizesse um fechamento, deixasse uma sua mensagem, a mensagem que talvez a Ana Luísa gostasse de que o mundo ouvisse, principalmente nessa fase. E depois, se você se sentir à vontade, a gente faz o quadro Somos Todos Contadores de Histórias. Gente, o que a Ana Luísa falaria? Ela era uma criança muito prática, odiava drama. Renê, ela não Coisa. suportava drama. Então, eu acho que assim, toda vez que eu chorava ou que eu fico meio triste por qualquer motivo, eu fico pensando, né, se ela pudesse me ver com essa minha cara de drama, fazendo drama, ela falaria, mãe, para com isso. Né? Então, assim, a mensagem que eu deixaria assim, para as pessoas, lembrando da minha filha, é que a gente está numa situação difícil, né? A gente está numa situação complicada com essa pandemia, com empregos sendo perdidos, pessoas passando um aperto mesmo. Mas poderia ser pior. Poderia ser pior e não é, né? E então, assim, eu lembro da Ana Luísa na cama lá, né? E eu reclamando, ai, minhas costas estão doendo, tô morrendo de cansada. E ela virasse para mim, imagina eu, né, mãe? Então, eu acho que vale também para isso aqui. A gente está aqui reclamando no conforto do nosso lar, porque a gente não pode sair de casa. E tem gente que não tem o que comer agora, porque parou de ir lá para a rua vender um material que está vendendo, um ambulante. Então, assim, imagina essa galera, né? Eu acho que não é fazer aquela poliana, né? Ai, porque não sei o quê. Eu acho que não é bem isso, mas é refletir de que a gente vive sim uma situação privilegiada. A maioria das pessoas que estão aqui acompanhando a live, a maioria das pessoas que têm acesso ao Instagram, aqui olhando o Instagram e tudo mais. Oi, agora eu não te ouço. Alô? Voltou, agora veio a sua imagem. Agora apareceu você aqui para mim. Que coisa boa. Carol, beleza. Ó, foi incrível, divino a mensagem. Escutar da Ana Luísa, uma menina de 7 anos até menos. Ser prática e não gostar de mimimi é uma coisa que chama atenção. Bom, preparada para ir para o nosso quadro Somos Contadores de Histórias? Vamos. Eu preciso que você escolha 3 palavras aleatórias. 3 palavras aleatórias? Otimismo. Você está escrevendo aí? Se escreve? É para escrever não também? esquecer. Tá, deixa eu escrever. Otimismo. Bom humor. Bom humor. E amizade. Anote as minhas duas aí. Estrela. Tá. Estrela. E relógio. Relógio. Vamos lá. Olha só que a internet funcionou com a gente foi insistente, apareceu você aí agora. Que legal. Carol, assim, aqui no quadro Somos Contadores de História, você pega essas 5 palavras, mistura essas 5 palavras no meu balaio, costura elas, manda pra mim, você constrói a história, manda pra mim, eu continuo a sua história em cima da sua história, devolvo pra você e você finaliza a história usando essas 5 palavras, tudo isso em 1 minuto. Então, Meu Deus! Não, nem difícil. É tanto, você vai ser ágil. E toda boa história, Carol, começa com Era Uma Vez. Então, no quadro Somos Todos Contadores de Histórias,
Ela, a mãe da Ana Luísa, Carolina, era uma vez. Bom, era uma vez uma estrela linda, linda, linda lá no céu. E essa estrela, ela era muito, muito cheia de otimismo. Ela brilhava cheia de otimismo. Aí posso passar para você ou Você tem que que sabe. continuar? Então eu vou passar para você. Era uma estrela lá no céu Cheio de cheia de otimismo. otimismo. Mas um dia, essa estrela olhou no seu relógio e percebeu que estava na hora dela ir para a Terra. Ela precisava visitar algumas pessoas nessa Terra. Foi quando ela chegou na família da Carolina. Ela ficou ali, uma estrela que amava fazer amizades, tinha um bom humor irradiante e era, por natureza, muito otimista. E essa estrela trouxe muita alegria. E ela tinha uma concepção da praticidade. E ela queria deixar uma mensagem para o mundo. Mas só ela sabia que ela tinha horas para voltar para o céu. Porque ela precisava ficar lá no alto iluminando todo mundo. E ela tinha um prazo, mas a única pessoa que sabia dessa hora era ela. E teve um momento, morando num lugar muito distante, mas conectando com pessoas deste mundo maravilhoso, ela conheceu um casal que acolheu ela. A Carolina junto à mamãe e o papai, que fizeram dessa estrela uma estrela muito feliz, pelo período que ela permaneceu na Terra. E mesmo lá no céu, ela está iluminando muitas pessoas, contagiando com o seu otimismo, com o seu bom humor, e usando a sua mamãe para transmitir o que essa estrela veio para fazer aqui, que era iluminar todos nós. É com você. Nossa, mas você é bom, hein? Ai, não sei terminar essa história. Eu só sei que essa estrela teve que voltar. Essa estrela voltou porque ela olhou bem para o relógio e falou: deu minha hora. E aí deixou aqui uma sementinha de otimismo no coração de todo mundo que entrou em contato com ela. Todo mundo, quando lembra da estrela, dá gargalhada, porque ela era muito bem-humorada. Todas as histórias dela não envolvem tristeza, só envolvem alegria, né? Porque ela cultivou a amizade de muita gente. Gente que nunca nem viu essa estrelinha, teve capacidade de amar ela e por 10 anos tem acompanhado cada passo da estrela lá no céu. É isso. Gente, uma salva de palmas para Carolina, para Ana Luísa, né? Para Soraya, para todo mundo que de alguma forma, direta ou indiretamente, faz parte dessa história, dessa constelação. E a gente veio fazer parte. Que honra receber você aqui, minha amiga. Adorei. Vamos fazer também, uma foto viu, nossa aqui para registrar para a posteridade. Vamos lá. Ai, meu Deus. Olha o sorriso aí. Pessoal, um beijo no coração. Todo mundo que deixou uma mensagem, deixou um carinho. Arrasaram. Alguém falando ali, a Soraya falou que a gente arrasou. Soraya, sinta-se à vontade. Se um dia você quiser compartilhar a sua experiência, venha fazer parte desse momento, dessa corrente do bem, que é levar amor, levar otimismo. O Rui, Alice. O Rui é muito meu amigo. O Rui foi visitar a Ana Luísa. Eu conheço o Rui há séculos, é um grande amigo. Ele conheceu a Ana Luísa e ele sabe o que eu tô falando. Ela era pinga-fogo, engraçada demais. Pinga-fogo foi ótimo. Alguém aqui tá falando assim, a Nath, eu acho, Nath Domingos tá falando a minha live. Bom, vocês fazem parte da minha história. Olha, eu tenho o maior respeito e carinho por você, Carol, e pela sua história de vida, tá bom? Então... obrigada, Renê. Foi muito bacana. Valeu, viu? Esse material fica arquivado no IGTV e também vai para o canal do Peãocast no YouTube. Me ajude se inscrevendo ali no canal, fortalecendo o canal se você está me acompanhando. E vai estar disponível, acho que até amanhã, está no YouTube também. Beijo. Valeu. Deus abençoe. Tchau, gente. Obrigado. Fica com Deus. Valeu, tchau. Tchau, obrigado.